Bom dia, oitavo ano. Bom, hoje a gente vai ter essa aulinha pré-gravada aqui e ela se encontra na página 36 do nosso módulo 1, certo? O corpo na dança. A coreografia que desenha no espaço. Né? Então, é óbvio que a gente continua falando sobre o espaço e dessa vez a gente vai falar sobre o espaço em que o corpo domina durante a dança. Para começar a falar de dança, a gente tem que pegar um pouquinho da história da dança, né? O que eu tenho na história da dança? Nós temos indícios da dança desde lá do Paleolítico, da pré-história. Lembram que eu já falei algumas vezes que aquelas 4 linguagens artísticas que a gente costuma estudar dentro da escola, elas têm início lá na pré-história, que são artes visuais, dança, música e teatro. Todas têm seu início lá dentro dessa época em que eles não se comunicavam pela fala, o que é interessantíssimo, né? Pensa que lá no Paleolítico a gente vai ter as imagens, que são artes visuais, né? Aqui, por exemplo, ele está mostrando que são imagens estáticas, é óbvio, está desenhado, está lá parado, mas a gente percebe uma movimentação, né? Retrata o que poderia ser um passo de dança. Tá todo mundo igual, estão vendo aqui? Todo mundo com a perninha para cima, fazendo o mesmo movimento, o que sugere um movimento de dança. A gente tem essa outra imagem aqui também, que já é uma coisa mais alegre, mais dispersa, como se fosse uma comemoração de alguma coisa. Quem sabe eles não caçaram um enorme bisonte, estão aqui comemorando, e depois passou a ser desenhado o que havia acontecido, né? No caso, a festa, o ritual em homenagem a eles terem conseguido essa caça. São bem interessantes as imagens rupestres, não são só essas duas, são encontradas em várias cavernas no mundo inteiro. Né? A gente também tem no Egito Antigo, estão vendo aqui as meninas dançando, várias imagens no Egito Antigo, tanto em desenho como também em relevo, certo? A gente vai encontrar também muita coisa na Antiguidade Clássica, principalmente nos vasos gregos, né? A gente sabe que os vasos gregos retrataram muito da história daquela civilização grega antiga, e nesses vasos existem muitas dançarinas, músicos e etc. Então a gente via como elas se vestiam, como elas se movimentavam, tudo pela cerâmica grega. É interessantíssimo também. Mas dentro da história, a gente vai ver com muita força. Olha essa do Egito, gente, que maravilha. Olha esse passinho. Quem quiser tentar fazer, ó, com a perninha, eu quero ver quem é que vai cair, depois vocês me contam. Pode até tirar foto e mandar para mim, tá? Que a gente posta no Instagram, com a queda e tudo. É, mas lá no século XV, né, lá no período do Renascimento, a gente vai ter uma história já vislumbrada, escrita dentro dessa história da dança, não que não teve antes, a gente já viu que sempre teve, o homem nasceu, a gente tem a história da dança, do corpo, do movimento do corpo, o corpo no espaço, desde que nós existimos, né? E aqui ele vai falar sobre o balé. É interessante o balé porque na época do Renascimento, lá pelo século XV, ele começou a se desenvolver com mais força lá na Inglaterra, na Rússia, na França, lá pelos países europeus, né? E no início era uma dança de concerto, era algo literalmente para eu ir assistir. Estou indo assistir a um concerto e nesse concerto existia um balé. Era uma mistura, né, entre sonoridade, dança, e esses concertos, eles são histórias, eles contam histórias. O balé dessa época contava histórias, é uma coisa bem clássica, certo? Vou puxar aqui um linkzinho para vocês clicarem e assistirem. Assistiram?
Espero que tenham assistido, porque senão vocês vão ter que voltar para assistir tudo de novo. Lembrem-se que as imagens fixam o conteúdo, importantíssimo, e tudo que eu estou passando é passível de cair, quem sabe, na nossa diagnóstica. Vamos lá. Aí ele joga valsa aqui, século XVIII, século XIX. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguns filmes dessa época em que a corte, né, eles se reuniam e eles tinham danças já coreografadas. Quer dizer, toda aquela corte, todas as pessoas da corte, eles sabiam os passos daquela dança. E aí se reuniam e dançavam juntos. É muito interessante essa formatização dos movimentos, né? A sistematização desses movimentos, em que eu vou para uma festa e na festa todas as pessoas que estão ali sabem como fazer esses movimentos coreografados, né? Fazia parte do contexto da época, né? Em você ser, se você era lá da burguesia, você que andava com os reis, nos castelos e etc., você tinha que saber esses movimentos coreografados para participar daquelas festas. Todos dançavam. Super interessante. Aqui também tem mais um videozinho que a gente vai assistir agora. Vocês vão clicar aqui e assistir, depois retorna para o meu vídeo. Assistiram? Ai, ai, vocês. Vamos lá, continuando. E aí a gente vem com a dança moderna. Quando que começa o que a gente chama de dança moderna, né? Porque quando a gente fala a palavra moderna, parece que é hoje. Não. Toda vez que a gente falar a palavra moderna dentro das artes, a gente vai estar falando de final do século XIX até meados do século XX. Após meados do século XX, quer dizer, década de 50, 60, já vai ser contemporânea, certo? Então, quando eu venho para a dança, eu também vou botar a dança moderna dentro desse espaço de tempo aí, final do século XIX a meados do século XX, né? O que, que vai acontecer aqui? Os artistas, eles vão começar a questionar a rigidez da dança clássica. Pensa, se eu tenho balé, no espetáculo de balé clássico, eu tenho os passos exatamente pré-definidos, a gente sabe tudo que vai acontecer do início ao fim. Se eu tenho lá no século XVIII, que a gente acabou de ver também, aquelas danças coreografadas de salão que eles faziam dentro da corte, também era tudo rígido, coreografado, tudo bonitinho. Quando eu venho com a dança moderna, esses questionamentos, eles vão começar a surgir. A gente tem uma bailarina famosíssima chamada Zélia Duncan, que a gente vai... Isadora Duncan, desculpa, Zélia Duncan é da música contemporânea, inclusive. Isadora Duncan foi quem começou a trazer esses questionamentos e trazer essa visão, né, moderna para a dança. Então, ela começou a mudar, primeiro, a forma de se vestir, né, ela se vestia com tecidos muito leves, muito tecido, uma coisa esvoaçante, e nas suas coreografias, as suas coreografias, elas eram sentidas. Eu posso ter um tema, tá, na coreografia moderna, eu posso ter até alguns espaços de coreografia já pré-estabelecidos, mas na grande maioria do seu tempo, ela é sentida, né? Eu vou deixar aqui, a gente vai assistir um outro videozinho, vocês vão clicar aqui onde está o mousezinho e assistir. E agora a gente vem, depois de vocês terem assistido essa mulher fantástica, foi fantástica para a época, viu? Deixa eu contar uma curiosidade sobre essa bailarina, a forma que ela morreu. Trágica, muito trágica, de verdade, não estou brincando, não. Ela estava passeando no seu carro, sabe aqueles carros abertos, né, tudo aberto, e ela sempre andava com um lenço enrolado ao pescoço, né, essa coisa da dança moderna, dos panos leves e tal, e ela sempre andava com esse lenço de seda, normalmente, no pescoço, para ficar esvoaçando. Então, você imagina a cena, né, tá ela dirigindo, aquele vento batendo,
aquele lenço aqui pendurado, um lenço enorme, assim, voando. O que é que aconteceu? Olha que coisa horrível, gente. Um pedaço desse lenço pegou no pneu de trás do carro, enrolou e ela morreu enforcada. Olha que acidente bizarro, 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 bizarro. E uma personalidade, assim, que na época já era extremamente conhecida, muito importante para a arte como um todo, morreu dessa forma dramática, bem trágica, na verdade, né? Uma tragédia grega, praticamente. Quando a gente vem para a dança contemporânea, que novamente eu vou situar ela em meados do século XX, então a gente tem aí 1950, 1960, é o início da contemporaneidade para a arte, tá? E aí o que é que vai acontecer? E isso vai durar até hoje, a gente vai chamar de arte contemporânea, dança contemporânea até hoje, ok? A gente vai ter mais versatilidade, mais experimentação, tudo que está ligado à arte moderna, seja ela arte visual, seja ela música, teatro ou dança, a arte contemporânea é, em primeiro momento, experimento. São coisas experimentadas, né? Então, a gente, como são experimentações, eles vão estar experimentando e, ao mesmo tempo, fazendo a plateia experimentar aquilo. E quando ele coloca a plateia para experimentar o que está sendo experimentado, eles têm que observar a reação da plateia lá no final, é a cadeia final, é o objeto de estudo. Esse objeto de estudo é que está sendo, talvez, não compreendido pela sociedade no momento, né? A gente sabe que na arte contemporânea, em todas as linguagens, está existindo muita crítica, muita crítica. Mas quem estuda arte tem a noção e tem que ter esse direcionamento na cabeça, inclusive vocês que estudam a história da arte, que a arte contemporânea, o que está sendo feito hoje, em primeiro lugar, é retrato da nossa sociedade. A nossa sociedade está tranquila? Está serena? Não, a nossa sociedade está um caos. Dá até medo. Se a gente pensa muito, a gente começa a tremer, ficar nervoso. Não só aqui no Brasil, é mundial isso. Então, esse caos que a gente está vivendo em relação a ideologias, filosofias, formas de vida, né, formas de política, tudo isso passa pela arte. E a arte vai mostrar essa confusão que a gente está sentindo. Existem vários movimentos ao longo de toda a história da arte que mostram esse conflito que o homem sente também. Veja o maneirismo lá depois do Renascimento Cultural, né, quando teve a época do Martinho Lutero, que veio com todas aquelas teses contra alguns dogmas da Igreja Católica, depois o Barroco com a Contra-Reforma, enfim, isso é do homem. A arte é inerente ao homem, e a arte que acontece neste momento, que é o que estamos vivendo, que é o momento contemporâneo, ela é reflexo do que a sociedade está passando, né? A gente não pode esquecer isso. Não é porque um artista, às vezes, está falando, está pintando, está dançando, está teatralizando, está musicando algo que seja muito forte, que seja horrível, que ele concorde com aquilo. Ele pode estar fazendo aquilo justamente para as pessoas refletirem sobre o assunto, entendem? Enfim. E aí a gente vem para a dança contemporânea, a experimentação, e a questão é muito natural o dançarino contemporâneo trabalhar com o chão. Não esqueçam disso. Como ele está experimentando, ele vai experimentar descer esse corpo no chão, ficar no meio termo, ficar elevado, vai acontecer de tudo, né? Ele vai pegar literalmente todos os espaços, a gente não está estudando o espaço do corpo na dança, esse corpo vai experimentar todos os espaços que ele pode. Então, pensem, se eu tenho no balé clássico, normalmente, uma bailarina, um bailarino em pé ou pulando,
né, balé clássico lá atrás, eu venho para a dança moderna, onde ele já vai se movimentar mais, ele já vai pegar o meio e o alto, e aí eu venho para o contemporâneo, onde ele vai se jogar no chão e ao mesmo tempo ele sobe, ele vai para o meio do caminho, ele desce, ele vai jogar esse corpo, ele vai experimentar esse corpo de todas as formas, certo? É uma característica básica da contemporânea. Então, pense em dividir as três assim, a clássica, né, todo mundo mais reto, em saltos, a coreografia sempre perfeita, pré-estabelecida. A moderna, eu começo a ter menos rigidez, né, um pouco menos de rigidez, eu já posso experimentar mais, a sentir mais as coisas, sentir o meu corpo pelo meio do caminho também, abaixar um pouco, levantar, e quando eu chego na contemporânea, eu vou experimentar mais ainda, mais e mais e mais e mais, com muita força, muita voracidade, é o experimento do corpo, né, e aí eu boto esse corpo no chão, ao mesmo tempo eu subo, eu pulo, eu rodo, eu compreendo o espaço que meu corpo pode ocupar ali. E aí vocês vão assistir aqui esse videozinho para entender um pouquinho melhor sobre isso. Voltando, lembrando que tanto a dança moderna quanto a contemporânea, elas podem ser acompanhadas de qualquer ritmo. E existem até danças que não têm acompanhamento musical, você só vê aquele corpo em movimento, né? Cumprindo ali o seu espaço, obedecendo ao seu espaço. O que eu falo do espaço de corpo? Qual é o espaço que o meu corpo domina nesse momento que eu tô aqui agora? Ó, esse espaço. Se eu me abaixar e for para frente, eu já compreendo um espaço maior. Se eu levantar meu corpo e pular, eu já vou ampliar o meu espaço. E por aí vai, certo? A gente está falando desse tipo de espaço dentro da dança. Aqui a Pina Bausch, maravilhosa, um experimento que ela fez com alguns alunos, que é esse vídeo aqui que vocês vão assistir agora. Clica aqui, assiste. Assistiram? Se não assiste, clica e assiste. Por que é interessante? Vocês viram que ela fez experimentos com alunos. Se coloquem no lugar, né? Então, às vezes eu começo um projeto que os alunos não estão nem aí, e de repente eles vão começando a vivenciar aquilo e a se envolver com aquilo e nem percebem. E no final saem coisas extremamente, primeiro, prazerosas, criativas. Os alunos que viram dançarinos, né, se compreendem melhor enquanto espaço físico, espaço do ser, o que gosta, o que não gosta, o que é bom, o que não é. Você tem um reconhecimento individual melhor e você tem um conhecimento melhor sobre essa arte também, né? Você passa a ter uma outra visão sobre o espaço-corpo. E por último, eu queria deixar com vocês um clipe da Cia, que tem essa dançarina maravilhosa, que hoje já deve estar adulta, mas na época era adolescente, extremamente contemporânea. Ela é incrível, tem vários clipes da Cia com ela. Se vocês quiserem, procurem aí no YouTube, Cia, vão ter vários. Ela é escandalosamente maravilhosa, essa dançarina. Junto com as músicas da Cia, então, que eu sou fã, para mim fecha perfeito, né? Para vocês ficarem aí um pouquinho. Espero vocês lá na sala de aula. Beijo.